Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a eletricidade, sua importância, como funciona a eletricidade, certo? Um pouco sobre a história da eletricidade e algumas curiosidades, certo? Bom, mas como de costume, antes de começar a aula, nós vamos revisar o que já foi trabalhado até aqui, certo? Bom, nós já vimos os estados físicos da matéria, certo? Vimos que tudo ao nosso redor é matéria e a menor parte da matéria é formada pelo átomo, certo? Átomo vem do grego a, com acento agudo, de negação, e tomo de parte, certo? Então, átomo é a não parte. E a matéria pode ser configurada de três formas, sendo sólida, líquida e gasosa, certo? Tendo em especial o quarto estado da matéria, que é o plasma, que só é reproduzido, tirar a máscara aqui porque eu estou sozinho no ambiente, certo? Que só é produzido em locais bem específicos, certo? Bom, o plasma não vai ser encontrado de forma natural, certo? A variação dos átomos e da matéria se dá por dois motivos, porque a gente tem vários materiais diferentes, por exemplo, esse mouse e esse apagador são totalmente diferentes. Como será que se dá essa diferença? Por que existe essa diferença? Então, nós vamos ter duas explicações. A primeira é a organização dos átomos. Os átomos vão poder se organizar de diferentes formas. E a segunda são que existem 118 átomos e eles podem se organizar de múltiplas formas, certo? E a partir disso vai existir uma variedade muito grande na possível composição aí da diferença dos materiais, certo? Como, por exemplo, o grafite e o diamante. Tanto o grafite como o diamante são formados exclusivamente por carbono, mas a sua organização molecular faz com que eles sejam diferentes, certo? E existem ainda as características de cada um desses três componentes, do sólido, do líquido e do gasoso. Quais são elas? Bom, o sólido são substâncias duras e incompreensíveis, não possuem espaços vazios, possui um arranjo interno ordenado, um sistema geometricamente alinhado, certo? O sólido ainda possui baixo grau de movimentação das moléculas e uma baixa velocidade de fluxo, certo? Ainda vai possuir uma baixa capacidade de difusão, vai apresentar uma forma definida e uma forma fixa e um volume próprio, certo? Já o segundo estado da matéria, o líquido, que pode ser gerado tanto a partir de uma fusão de um sólido ou a partir de uma condensação de um gás, que é o líquido. Ele vai ter uma maior proximidade das moléculas, certo? Um volume inalterado e uma forma variável de acordo com o recipiente, certo? Já o estado gasoso vai ter grande grau de liberdade, moléculas dispersas, moléculas que apresentam grande movimentação. Essas moléculas não vão interagir entre si, podem sofrer tanto compressão como expansão e vão possuir uma forma e um volume variado, certo? Ainda, as mudanças de estados físicos estão relacionadas à passagem do calor e à variação da temperatura, assim como também a pressão, certo? Esses processos, eles não vão alterar a composição da substância e geralmente são reversíveis, certo? Quais são as passagens de estados físicos? Temos sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Se eu passar do sólido para o gasoso, vai ocorrer a
ressublimação, certo? Que vão ser variados aí pela temperatura e pressão do ambiente. Temos ainda as características das mudanças de estado físico. A solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido, cada matéria vai ter seu ponto específico de solidificação, certo? Que pode variar de acordo com a temperatura e pressão. Já a fusão também é próprio de cada matéria, chamado de PF, ponto de fusão. É preciso calor, a matéria vai ganhar calor, certo? Para poder se derreter aí no caso da água, certo? E esse temperatura aí que vai transitar nos ambientes na forma de calor vai gerar uma grande movimentação das moléculas, certo? A vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, vai existir de três formas: evaporização, ebulição e calefação. Evaporização lenta, ebulição tempo médio e calefação bem rápida, certo? Já a condensação vai ter a mudança de estado gasoso para o líquido, certo? Essa perda de calor, realizada a partir da agitação das moléculas, certo? Também existe a ocorrência do orvalho, que é as plantas que vão liberar água na forma gasosa. Se estiver muito frio, o gás já vai passar literalmente para o líquido, certo? Às vezes de manhã, mesmo sem chover, todas as plantas já têm bastante água aí na sua superfície. Também existe a sublimação. A naftalina é um material aí que realiza a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso, certo? A temperatura tem muita relação com a mudança de estado. Por quê? A temperatura vai indicar o grau de agitação das moléculas, certo? E o calor ele vai medir a energia térmica essa, que é relativa ao grau de agitação das moléculas, em trânsito, em um corpo de menor temperatura, em um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, certo? A pressão também vai ter relação direta com a mudança de estados físicos. Por quê? Se a gente tem altas temperaturas, a gente vai ter uma diminuição da pressão e também a diminuição do ponto de ebulição. Já em baixas altitudes, vamos ter um aumento da pressão e aumento do ponto de ebulição, certo? Ainda existem outras propriedades gerais da matéria, como massa, peso e densidade, certo? Depois nós falamos sobre matéria e energia. Eu disse para vocês que qualquer coisa com existência física e real, sendo a matéria na qual essas substâncias são feitas. Substância vai ser uma porção limitada da matéria. O que vai ser matéria? Praticamente tudo ao nosso redor. O ar, a água, cachorros, etc. Certo? E tudo aquilo que não é matéria, logo é energia. Certo? Como o som, a luz, as sensações térmicas como frio e calor. Também falamos sobre átomos e moléculas, certo? A vai ser de negação e tomos de parte. Foi conceituado aí pelos gregos como a não parte, certo? Depois nós vimos como podemos medir a matéria. Massa vai medir a quantidade de matéria. Por exemplo, quando subimos numa balança, estamos medindo nossa massa, certo? Para nós sabermos o peso, é necessário que nós pegamos o resultado da balança e multipliquemos por 9,96, que é o peso da gravidade. Pois peso vai ser massa vezes a gravidade, certo? Também falamos sobre o conceito de corpo e objeto. Corpo vai ser a porção limitada da matéria e objeto vão ser esses corpos sendo utilizados como utensílios. Nós também falamos um pouco sobre sistemas, certo?
O que é que vai ser um sistema? Qualquer porção limitada da matéria que vai poder ou não trocar matéria e energia. E o sistema pode ser classificado de três formas: aberto, quando ele troca tanto matéria quanto energia; fechado, quando ele troca somente energia; e isolado, quando ele não troca nem matéria nem energia. Certo? Depois, nós falamos sobre algumas propriedades da matéria: gerais, funcionais e específicas. Quais são as propriedades gerais? São as que não vão diferenciar uma matéria da outra, certo? Como massa, que é a quantidade de matéria no corpo; impenetrabilidade, que vai dizer que dois corpos não podem ocupar o mesmo local; indestrutibilidade, que vai dizer que a matéria não pode ser destruída e nem criada, certo? Ela apenas existe. Volume vai dizer o espaço que a matéria ocupa. Extensão vai ser o limite que o espaço que essa matéria ocupa. Divisibilidade é relativo à matéria poder ser dividida ou não. Compressibilidade, que vai ser a possibilidade de redução do volume do corpo. Inércia é relativo a se o corpo tende a permanecer no estado anterior ou não. Se ele está em movimento, tende a permanecer em movimento. Se está parado, tende a permanecer parado, certo? Elasticidade, ele vai poder voltar ao volume inicial após a compressão. Descontinuidade, que é o espaço que sempre vai existir entre a matéria, certo? As funcionais são quatro: ácidas, básicas, sais e óxidos, certo? Vai dizer o tipo da matéria quimicamente falando. Temos também as propriedades específicas, que vão poder diferenciar uma matéria da outra. E aí nós temos como exemplos a fusão, a solidificação, a ebulição, condensação, densidade, dureza e solubilidade são propriedades específicas da matéria, certo? Falamos um pouco sobre propriedades químicas, que são responsáveis pela transformação de uma substância, certo? E também sobre propriedades organolépticas, que é tudo aquilo que nós podemos perceber por meio dos sentidos, como textura, cor, brilho, odor e sabor, certo? Também falamos sobre energia, que é a capacidade do corpo de realizar trabalho, mas ela tem alguns tipos, né? Existe a energia cinética, que é a energia do movimento; energia térmica, que é a energia presente no calor e na temperatura; energia sonora, que é a energia do som; energia luminosa, que é a energia da luz; energia elétrica, que é quando possui eletricidade, certo? Depois nós estudamos um pouco sobre unidades de medidas. As unidades de medidas, elas dão sentido à quantidade de cada corpo, certo? Existe a necessidade da delimitação da área. Nós podemos quantificar grandezas como tempo, distância, volume, etc. Pois vai ser sempre necessário contar e mensurar tudo ao nosso redor, certo? Antigamente, as unidades de medidas eram usadas como partes do corpo nos polegares, os passos geralmente dos reis, mas isso dificultava muito a troca de mercadoria entre um local e outro, certo? E aí se padronizou quando se criou o sistema métrico decimal, que aconteceu após a Revolução Francesa, e ele vai servir para se evitar prejuízo. E ele usava muito o metro como padrão. Também serve para comparar uma grandeza a outra, certo? Para vocês terem uma noção, antigamente, os locais que cuidavam das moedas de troca, né, também cuidavam dessas unidades de medidas. E é importante a gente saber a diferença entre grandeza e unidade. Grandeza vai ser tudo o que pode ser mensurado. Já a unidade
vai ser o meio de expressar dimensões de grandeza, certo? Como grandeza nós temos massa e temperatura. Já como unidades nós temos quilograma, ml, litros e por aí vai, certo? Após a criação do sistema métrico decimal, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, que se baseou a partir das 4 grandezas físicas, que são metro, que utiliza o comprimento, segundos, que mensura o tempo, quilograma, que mensura a massa, e Kelvin, que vai mensurar a temperatura, certo? Ainda vão existir as grandezas derivadas, que vão determinar as unidades de medidas, como, por exemplo, densidade, que é a relação entre grama em centímetros ao quadrado, velocidade, que é a relação entre massa e tempo, aceleração é massa vezes a velocidade ao quadrado, corrente elétrica vai ser por ampere e tensão elétrica volts, certo? Logo após, nós estudamos um pouco sobre os movimentos. Eu falei para vocês que nós estamos sempre nos movendo, né? E também falei que a mecânica, que vai ser a área da física que vai estudar esses fenômenos, ela vai poder ser dividida em 3. Cinemática, dinâmica e estática, certo? Primeiro nós começamos a estudar sobre a cinemática. Eu falei para vocês alguns conceitos importantes, como por exemplo, ponto de referência, que usa a referência de onde estamos, o móvel, que é um corpo em movimento em relação a qualquer referência, o espaço, que são todas as posições que o móvel percorreu, e a trajetória, que vai ser o caminho percorrido por um móvel, certo? Depois nós vimos que existem os movimentos retilíneos, quando são anda reto, curvilíneos quando faz curva e misto quando anda reto e faz curva, certo? Logo após, falamos sobre posição, onde o móvel se encontra, e também sobre deslocamento, certo? Falamos um pouco sobre a relação da velocidade, que vai ser a distância percorrida sobre o tempo. Falamos um pouco sobre o velocímetro, velocidade instantânea e a velocidade média, que a fórmula é velocidade média igual a velocidade final menos velocidade inicial, sobre tempo final menos tempo inicial, certo? Então, dando continuidade aqui ao assunto, nós continuamos a falar sobre atração gravitacional. Eu falei para vocês que gravidade vai ser uma das 4 grandes forças da natureza e funciona como atração entre 2 objetos, certo? E a lei da gravidade vai dizer o seguinte: 2 partículas se atraem com força cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, certo? Depois, nós falamos sobre equilíbrio e eu falei para vocês que existem 3 formas. Falei que existem 3 tipos de equilíbrio: o equilíbrio estável, instável e indiferente, certo? Depois, nós começamos a falar sobre tecnologias e invenções, certo? Eu perguntei para vocês o que é tecnologia. E aí a gente construiu um conceito de que tecnologia vai ser o uso do conhecimento para criar novos dispositivos ou ferramentas, certo? Como um avião. Entretanto, a tecnologia vai estar relacionada às nossas vidas de forma muito direta. Desde a antiguidade, quando nós dominamos o fogo, e também nas épocas, na Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ouro, que foram conceituadas dessa forma pelas tecnologias e ferramentas que eram usadas na época, certo? Depois da Idade Média, nós tivemos Gutenberg, que foi um grande revolucionário
pois ele inventou a imprensa para poder copiar livros e aumentou assim a quantidade de leitura no mundo, certo? Na Idade Moderna, nós tivemos grandes invenções, como o leme de um navio, a bússola, e após a Revolução Industrial, no século XVIII, nós tivemos máquinas e fábricas inventadas, transporte, eletricidade e também tecnologias em massa. Um grande nome aí das invenções também, na Idade Moderna, foi o Alan Turing, aí, pai da computação, certo? Depois, nós falamos um pouco sobre tecnologias e impactos ambientais. Eu falei para vocês que sim, a tecnologia é muito importante, mas ela possui muitos lados negativos. Porque a natureza vai sofrer diversos impactos na produção de equipamentos eletrônicos, certo? E eles sofrem a partir da mineração, que é a extração de minérios que são baseados na produção de inúmeros bens utilizados, feitos a partir de ouro, cobre e lítio. Dentre os lados negativos da mineração, nós temos a destruição da cobertura vegetal, por exemplo, e a degradação ambiental, certo? E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre eletricidade. Vocês já pararam para pensar quantas coisas estão relacionadas diretamente à eletricidade? Bom, a eletricidade, ela não foi inventada pelos seres humanos, ela foi descoberta. Por quê? Ela já existia de forma natural, certo? Por exemplo, os raios são uma descarga que as nuvens produzem e ele pode ser dividido em duas partes. Os raios vão ter as partes dos relâmpagos e as partes do trovão, certo? O relâmpago vai ser a parte visual, a luz que você vai ver do raio, certo? Já o trovão vai ser a parte sonora, a luz que você... A luz não, desculpem. O som que você escuta, certo? Raio, formado por relâmpago e trovão. Relâmpago a parte visual, a luz do raio, e trovão a parte auditiva, o som do raio, certo? Nós sempre vamos ver primeiro o raio do que escutar, porque os raios é até um fenômeno natural de que a luz vai ser sempre mais rápida do que o som, certo? Nosso corpo também consegue produzir eletricidade. Todos os movimentos que nós realizamos são feitos a partir de descargas elétricas bem pequenininhas que ocorrem dentro do nosso corpo. Quando nós levamos um choque, o que nosso corpo faz é transmitir essa eletricidade através do nosso corpo, porque a gente já possui naturalmente mecanismo para isso, e só que no choque, nosso corpo não consegue lidar diretamente com essa energia toda sendo descarregada sobre nós. Então, o que acontece? Nós meio que nos perdemos em tanta quantidade que é colocada sobre nós, certo? Vocês sabem que existe o átomo, né? E eu falei para vocês que o átomo é formado por duas partes, o núcleo e a eletrosfera. Dentro do núcleo vai existir prótons e nêutrons, e na eletrosfera vão existir elétrons, certo? Elétrons, que é a parte da eletrosfera do núcleo, vai ser a parte responsável por gerar e produzir eletricidade. Por quê? O elétron, como está na parte externa do átomo, vai ser mais fácil dela ser retirada. E a partir dessa retirada, vários elétrons vão formar eletricidade. Quando nós temos vários elétrons percorrendo o espaço,
É aí que nós vamos ter, por exemplo, o funcionamento de um celular. Se dá a partir de vários elétrons percorrendo todo o celular. Só que esses elétrons juntos estão na forma de energia, certo? E a eletricidade vai ser dividida em três partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. A eletrostática vai estudar a eletricidade nessa forma parada. A eletrodinâmica estuda os movimentos ordenados desses elétrons. E o eletromagnetismo vai estudar o fenômeno de junção entre a eletricidade e o magnetismo, certo? Primeiro, a eletrostática vai estudar movimentos como repulsão e atração. Como funciona tanto a repulsão quanto a atração? Bom, a repulsão é quando nós temos duas cargas diferentes, um sinal positivo e outro sinal negativo. Eles não vão se atrair, eles vão repelir, certo? Se afastar um do outro. Já a atração, duas cargas diferentes se atraem e duas cargas iguais se repelem. Negativo com negativo vai se repelir, assim como positivo com positivo vai também se repelir, certo? Já positivo com negativo vai se atrair, certo? São os fenômenos chamados de atração e repulsão. Nós ainda temos alguns fenômenos de eletrização dos corpos. Os corpos podem ser eletrizados por atrito, quando eu passo uma coisa sobre outra. Condução, quando um corpo é eletrizado, eletriza outro corpo. Ou indução, quando os dois corpos estão eletrizados, certo? Ainda existe a eletrodinâmica, que vai estudar as correntes elétricas. As correntes elétricas nada mais são do que o movimento ordenado de elétrons, certo? Esses elétrons, eles podem passar tanto sempre na mesma direção e sentido, e aí nós vamos ter uma corrente elétrica aberta, ou podem mudar de direção e sentido, certo? Essa movimentação dos elétrons vai gerar diversos efeitos. Quais são esses efeitos? O primeiro é o efeito térmico, que é a produção do calor a partir da passagem das correntes elétricas. Quando passa-se muito elétron no local, ele vai gerar calor. Alguns equipamentos usam isso a seu favor, como por exemplo, chapinha, ferro de passar, chuveiro elétrico, entre outros, certo? Esse efeito é chamado de efeito Joule. Existe o efeito luminoso. Quem nunca, quando botou uma tomada, saiu alguma faísca? Esse é o efeito luminoso da passagem da corrente elétrica, certo? Também existem os efeitos químicos, certo? Na eletrodinâmica, nós temos os geradores. Bom, por incrível que pareça, um gerador não vai gerar energia elétrica. Por quê? A energia elétrica não pode ser criada nem destruída, é apenas transformada. Então, o gerador vai ser um equipamento responsável por fazer. Os geradores vão pegar a energia de qualquer outro tipo e transformar em energia elétrica. Nós temos diversos tipos de geradores. O primeiro deles é o gerador mecânico, que vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. O gerador térmico vai pegar a energia térmica, que é a energia presente no calor e na temperatura, e vai transformar em energia elétrica, certo? Geradores químicos pegam energia química e transformam em energia elétrica. Geradores luminosos vão pegar a energia do sol, da luz do sol, e transformar em energia elétrica. E geradores eólicos pegam a energia do vento e transformam em energia elétrica, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.